Bem, hoje o assunto aqui, dentro da sessão Nutrição e Comportamento, é sobre rótulo de alimentos, como interpretar. A professora Virgínia Nascimento vai falar sobre, vai apresentar, e depois a Ana Faller e a Vanessa Montera, que são duas excepcionais também nutricionistas, vão comentar. Mas isso é uma coisa que sempre me intrigou, né? A gente pega um suco de laranja, a gente faz na casa da gente e deixa 2 dias na geladeira. Aí você não toma aquele suco, você vai tomar 2 dias depois, aquilo está horrível. Aí você vai lá na prateleira do supermercado, você compra um suco, água de coco ou qualquer coisa, e está lá assim, não contém conservantes. E aquilo fica 6 meses na prateleira. Você vai comprar um pacote de biscoito que está lá assim, apenas tantas calorias, mas numa letra micrazinha tem assim, para cada unidade. E eu achei essa revista, eu comprei para ler um negócio de burnout, que é um tema que eu gosto também. E aí estava aqui uma reportagem sobre a química da comida. E aí pega aqui o presidente da Ital, é o Ayrton Vialta, né, Instituto de Tecnologia dos Alimentos, e ele faz uma revisão aqui sobre umectantes, corantes, aromatizantes, conservantes, acidulantes, antioxidantes, espessantes, estabilizantes, edulcorantes. Eu falei, é tanta coisa que eu não sabia que é muita química que a gente ingere. Eu fiquei impressionado quando eu li essa reportagem com um monte de pozinho colorido que faz isso, faz aquilo, né? Então, acho que essa sua apresentação tem, para nós, principalmente, vocês que são mais da área de nutrição, talvez nem tanto, mas para nós, simples mortais leigos, nós temos que aprender a ler rótulos. Então, chamar aqui a nossa querida professora Virgínia para fazer a sua apresentação. Virgínia. Bom dia a todos. Muito obrigada pelo convite, Domênico e Jaqueline. É um prazer a gente estar falando, embora um tema seja bastante recorrente, mas é um tema, como o Cláudio acabou de colocar, bastante insistente, intrigante, e faz com que nossos clientes venham. Não são raras as situações de pessoas que chegam para uma primeira consulta no consultório, tenho certeza que as minhas colegas também têm essas experiências, e tragam bolsas, mas bolsas mesmo, muitas vezes com os alimentos ainda sem utilizar, outras vezes as embalagens, né, para nos questionar coisas que ali estão. Espero não te decepcionar quanto à questão dos aditivos químicos. Eu vou tocar muito discretamente sobre a maltodestrina, o D20, que aparece para muitas pessoas, os diabéticos com os quais eu convivo muito, eles têm uma curiosidade enorme, porque em alguns rótulos isso aparece como sendo o açúcar possível. Então, eu só vou citar esse. Aditivos químicos nem vão entrar nesse contexto, porque eu acho que seria motivo de uma outra aula para falar em rotulagem para aditivos químicos. Mas, dada a nossa experiência e o tempo de militância na área, eu vou escolher um caminho para a nossa apresentação que tem a ver, inicialmente, com o histórico, para a gente contextualizar a situação. Em 1963, a ONU, através da FAO e OMS, cria o Códex Alimentários. E o Códex, ele tinha essa proposta de proteger a saúde dos consumidores e assegurar práticas equitativas no comércio regional e internacional de alimentos. Então, quando eu coloquei em negrito aqui, que embora a primeira premissa fosse proteção à saúde, logo se falou no comércio regional e internacional de alimentos, para que com isso a gente comece a levantar as nossas antenas, as nossas preocupações, para saber que vão ter outros interesses no contexto. E as diretrizes continuam sendo atendimento às normas legais para consumidores, produtores e elaboradores de alimentos, a preservação dos aspectos de qualidade e inocuidade dos alimentos e a saúde pública. Esse aqui era todo muito valorizado e eu preferi não colocar nada em negrito, que seria a atenção para a higiene, propriedades nutricionais dos alimentos e o controle do uso de aditivos químicos, pesticidas e resíduos de medicamentos veterinários e substâncias contaminantes. E rotulagem explícita sobre todo o processo envolvido com o alimento. Então, veja, é importante de que a gente, contextualizado por essa história,
Observe como isso foi evoluindo, como é que essa conceituação foi ganhando corpo. E aí a gente presta atenção, lá no início mesmo de 1963, a maioria dos órgãos relacionados, principalmente em relação ao Ministério da Agricultura, tratava de o conceito de rotulagem como sendo alguma coisa como: todos os alimentos embalados precisam de rotulagem nutricional para esclarecimentos úteis à saúde humana, com destaque à origem, validade e seus principais componentes. Bacana com aquilo que estava proposto. Já nos idos de 1990, 30 anos depois, o rótulo em um alimento embalado deve servir para atrair a atenção dos clientes, gerar valor à mercadoria e também informar sobre seus benefícios à saúde humana. Ou seja, perdeu a força do que a gente queria enquanto profissional de nutrição. E aí a gente vem para os tempos atuais, que em 2017 ganhou uma força muito grande, que em 2014 foi o início desse boom, e eu digo isso com muita tranquilidade, porque nessa época eu estava na Anvisa, inclusive como uma representação da Associação Brasileira de Nutrição para essa questão de rotulagem, que falava: a rotulagem dos alimentos deve garantir a aplicação de leis vigentes impostas por órgãos reguladores, e aqui merecia o negrito também, porque quando a gente fala em órgão regulador, a gente pensa só em Anvisa, mas órgão regulador, para nós, estudiosos na área de alimento e nutrição, vale entender todos os outros órgãos reguladores que surgem, além do Ministério da Saúde, além do governo propriamente dito, e a gente vai ver agora os órgãos, principalmente de certificação, principalmente hoje, com o boom do orgânico e assim por diante. Mas o que eu queria iniciar essa fala é dentro dessa visão que a gente observa das mudanças, e principalmente para quem está no mercado desde esse tempo, a gente vendo como é que isso vai sucedendo. E óbvio que vão existir produtos tradicionais, e aí dessa minha experiência com convívio com a indústria de alimentos, eu tive o prazer de ouvir de muitos representantes da indústria de alimentos, coisas como: qual a indústria de alimento não sonha? Um engenheiro de alimentos que trabalha numa indústria, e colocou muito bem isso dentro de uma reunião lá, ele dizia assim: qual a indústria que não sonha em ter na sua carteira um produto como o leite condensado Moça, que entra em toda a camada social, vende e não precisa mais nem de propaganda. Mas ele também tem chamamentos desde lá. Esse rótulo aqui é o rótulo que aparece para nós em 1921, chega em São Paulo, mas desde 1868, parece, na Suíça, que é concebido o produto. Mas ele tinha também essa ideia, esse chamamento já de leite rico e puro, quando a gente sabe que ele é a partir do próprio leite, sim, mas é um condensamento tão intenso que o que ele tem de açúcar é muito mais nocivo do que o que ele possa ter como componentes cuja fonte de proteína e cálcio ficou perdida naquela concentração maior de açúcar que tem o produto. E hoje, nós, nutricionistas, estamos muito mais preocupados... fez uma superposição aqui, mas, enfim, vai dar para entender. Estamos mais preocupados ainda em atender o que a nossa Declaração das Nações Unidas tem para essa década chamada de Década da Ação para a Nutrição. E é em cima desse contexto que a gente vai ter agora uma atenção mais crítica à rotulagem dos alimentos, e conhecedores, com a comprovação das tendências de consumo na alimentação humana, a rotulagem dos produtos alimentares processados vai merecer uma observação para o conteúdo de nutrientes críticos como sal, açúcar de adição, gorduras saturadas. Sem dúvida, os consumidores com casos de alergias alimentares também merecem informações pertinentes. Também é um outro item que merece outro espaço para nós tratarmos aqui, porque se a gente começar a conceber que é na rotulagem natural dos alimentos que nós vamos ter que colocar as isenções todas, nós colocamos os consumidores perdidos. Se você tem no azeite de oliva isento de glúten,
Nossa, o que vai todo mundo passar a procurar agora num alimento que nem é fonte de glúten, aquele que tem essa tarja, vai ser muito maior. Então, esse é um cuidado também que nós devemos ter, e, enquanto profissionais, eu acho que vale a pena a gente ter esse tipo de preocupação para não acontecer uma supervalorização. E, antenados com isso, o nosso grupo, a nossa equipe de nutrição, que no nosso país realmente não é porque eu me ufano do meu grupo, não, mas nós estamos avançados, sim, quando nós comparamos qual é o procedimento dos nutricionistas em outros países ou a área de nutrição. O nosso guia alimentar da população brasileira, que começa a ser concebido lá no finalzinho do ano 2000, ele já aponta para que o Domênico gosta muito de brincar comigo, que eu gosto de falar, mas é verdade, deve-se descascar mais e desembalar menos. E ele também recomenda preferir maior parte dos alimentos de consumo diário in natura e minimamente processados, e é a indicação mais saudável. Então, é outro dado importante que nós vamos finalizar, inclusive, a nossa fala hoje aqui, tentando dar esse toque para que nós, os nutricionistas, também não sejamos os recomendadores dos rótulos ou das embalagens, né? E aí vamos agora àquilo que a gente quer estar tratando, que é o que avaliar em um alimento embalado. As primeiras preocupações surgiram em 2002, com um registro lá, uma recomendação pertinente sobre, principalmente, um cuidado para o nome do produto, porque isso também é uma coisa extremamente perigosa. Já se teve tempo de que você tinha nomes assim como o suco mais nutritivo, enfim, esse nome, principalmente tipo nome fantasia, é avaliado pelos grupos dos expertos lá na Anvisa e em todos os órgãos de controle para o registro, para que a gente tenha esse policiamento. O conteúdo líquido, a quantidade também na própria embalagem, a ideia de que vai ter como lista de ingredientes, e esse dado importantíssimo, que é a ordem decrescente dos ingredientes, isso já é voz comum para a maioria das pessoas com as quais nós convivemos, que os nutricionistas recebem, e ainda bem, e isso fez com que nos últimos tempos fossem rechaçados aí os usos desses sucos, né, que tem, na sua grande maioria, muito mais açúcar do que o próprio suco. A ideia da validade do produto, isso é importantíssimo, e ainda a instrução para preparo e forma de armazenamento. E logo depois, ainda para o alimento embalado, com essa preocupação nutricional e não mais daquela informação obrigatória geral, as RDCs que ganharam corpo de 2002 a 2003, falando da informação nutricional e com uma valorização dos principais nutrientes que estavam diretamente afeitos à saúde humana. Baseou-se numa quantidade, para se falar, num percentual de valor diário de que está sendo oferecido para aquele alimento, destes nutrientes. Esse é o grande complicador para a maioria dos nossos clientes, né? Porque eles veem, mas e aí eu já comi o quê? Já valeu o meu lanche? Já tá, eu posso agora comer mais o quê para complementar? Então, eu acho que é oportuno a gente tentar fazer uma descrição dessa informação nutricional. Esse slide é da própria Anvisa, uma descrição bem clara, medianamente clara, né? Porque é óbvio que são tantos itens, primeiro se tratando do valor diário mesmo, essa descrição aí do percentual, e ficar essa dúvida, né? Mas quanto que, se eu tenho que comer 300 gramas de carboidrato no dia e o meu alimento ali deu 50 gramas, eu já esgotei 1/6, mas aí como é que eu faço o resto da conta? Quer dizer, levando em consideração de que você não vai comer só o que está embalado, isso também já é um dado importante, e nem ficar preso a uma informação em que você valorizou exclusivamente um dado nutriente, como sendo aqui o que eu acabei de citar, carboidrato,
ou muito menos o valor calórico propriamente dito, mas sim o contexto como um todo. E mais grave ainda, o que a gente vê na clínica propriamente dita, é a questão do sódio, porque o sódio é, em tese, o aditivo químico mais apropriado para qualquer alimento processado, porque ele já serve para conservação e todos os outros adicionais também têm sódio. Então, o que traz aqui é só o que está vinculado ao alimento, então já há escondido uma quantidade de outros sódios que estariam nos aditivos, por isso que eu disse para você que é uma polêmica muito grande, a briga constante entre a indústria e os nutricionistas e os especialistas na área de nutrição propriamente dita. É bacana destacar também a ideia que se tem das gorduras totais e essa subdivisão entre as gorduras saturadas e as gorduras trans, porque elas estavam afinadas com aquilo que a gente acabou de falar, do nosso interesse em ter os estudos de nutrição para essa década ajustados com a nossa realidade e com os nossos desvios propriamente dito. E aí, se trata de valor energético, e que é o que a maioria dos leigos que utilizam a rotulagem querem se basear, e preocupados principalmente com a questão do controle do peso corporal, e muitas vezes até fugindo das 2.000 calorias, a grande maioria das pessoas que fazem dieta, principalmente mulheres, estão fazendo 1.000 ou 1.200 calorias, e elas ficam desesperadas, porque elas veem logo, mas eu já comi, então não foi os 6%, já foram 10%, essa conta é errada. Quer dizer, elas mesmas já começam a fazer, e quando eu falo elas, principalmente levando em conta a preocupação da mulher em si. Então, o que a gente quer aqui nesse valor energético é a soma da energia dos carboidratos, proteínas e gorduras, que são os nutrientes que geram a caloria propriamente dita. Ele é expresso em quilocaloria e a estimativa proporcional foi de 2.000 quilocalorias, levando em consideração um homem de 70 quilos com essa necessidade diária. Quando se passa para os carboidratos, é bacana sempre que a gente esteja orientando quanto ao uso de uma embalagem e para poder ler adequadamente o rótulo, que se explicite o que é esse carboidrato, onde eles estão presentes, para saber que aquele alimento é fonte propriamente dita, é mesmo do carboidrato, porque muitas vezes também não é. Mas a grande maioria, ele até engana, é fonte de proteína e, na verdade, é mesmo de carboidrato, já que a abundância na natureza é para carboidrato. E a preferência para os alimentos é para a fonte de carboidrato. Então, bacana dizer que eles estão presentes nestes alimentos naturais e que o valor diário para as 2.000 calorias foi de uma quantidade em grama de 300 gramas, que gera 60% da necessidade do carboidrato no dia, porque aqui está se concebendo um percentual dentro da distribuição normal de carboidrato e não numa distribuição, por exemplo, para doença, para um diabético e assim por diante. Quanto às proteínas, também levar em consideração que elas estão marcantemente nos alimentos animais, mas elas estão também em feijões e outros alimentos ainda que vegetais. Também estão estimadas naquela proporção mais ou menos de 1 grama por quilograma de peso do tal homem de 70 quilos, que foi a referência para essas 2.000 no rótulo. E aí olhar aqui, por exemplo, um produto que tem 7 gramas de proteína, ele já te ofereceu cerca de 9%. Então, isso hoje tem sido uma preocupação bem importante para os nutricionistas, porque no afã de fugir do carboidrato, há uma busca maior ao que seja a fonte de proteína, e se esgota facilmente essa cota de proteína por dia por conta dessa busca. Em relação às gorduras, importantíssimo, principalmente a ideia das gorduras saturadas. Óbvio que as gorduras trans, com todo o trabalho que foi feito em cima da industrialização de alimentos, a gente já tem uma indústria bem mais focada do que lá nos idos de 90 e início de 2000.
Também fazer uma referência aí em relação a onde estão estas gorduras saturadas, e particularmente eu chamaria atenção aqui para essa questão da pele de frango, e para que vocês observem o que possa estar obscuro num rótulo de alimentos oriundos de alimento ave. Hambúrguer de peru, hambúrguer de frango, ele tem lá escondido uma quantidade de gordurinha que pode estar ali oriundo disso, e a gente sabe que a indústria se utiliza de todas essas aparas aí, que são alimentos menos desejáveis. Em relação ainda às gorduras totais, é bacana que se pense que essa quantidade das gorduras saturadas tem que ser menor do que os 7%, as poliinsaturadas 10%. Mas aí vejam bem, isso aqui começa a ser altamente complexo para quem não é já o profissional. E é nisso que nós, os nutricionistas, podemos ajudar, ou os profissionais como todos, os médicos mesmo na hora de orientar, quanto a isso que eu acabei de dizer. Tentar mostrar onde pode estar escondido ingredientes lá que não vão estar explícitos, mas que possam estar gerando um aumento, principalmente dessa gordura aqui saturada, para que não haja um desespero da busca de todos esses, porque senão daqui a pouco uma das coisas que pode acontecer e que seria mais desejável para nós, os nutricionistas, é ficar tão difícil de se adquirir um produto adequado e não mais comprar. Mas essa não é a realidade, a gente vê que as pessoas ainda insistem em comprar. Quanto ao colesterol, também a visão explícita aqui, isso foi um dos ganhos naquela época de início da rotulagem, porque não tinha o colesterol, e nós conseguimos incluir, e para um valor diário de 300 miligramas, e insistindo que a observação importante para os portadores de colesterol alto é um consumo que não ultrapasse as 200 miligramas. Quanto às fibras, aqui eu acho que nós, os nutricionistas, também temos que ter uma atenção muito grande. Por quê? É comum que haja uma menor aceitação para os alimentos naturais, fontes de fibra. As pessoas foram evoluindo quanto a essa modernidade, quanto à praticidade, e comem menos. E daí elas recorrem, mas eu estou comendo um alimento fonte de fibra, eu estou comendo um alimento rico em fibra. E nos exibem, assim, rótulos e embalagens com essa demonstração, olha, eu substituí e tem pessoas que falam assim mesmo, desde que eu substituí a minha salada, que eu detestava, por uma barrinha desse tipo, eu resolvi meu problema intestinal, eu estou de bem com a minha ingestão de fibra, eu acho que eu atendo. E não é isso que a gente quer, até porque a fibra que aqui está não é a mesma fibra que está junto lá de todos os outros nutrientes que estão num alimento natural. Então, acho que esse é um dado importante para nós, nutricionistas, tentarmos falar e defender o tempo todo. Por sorte, nós temos hoje uma preocupação que a Anvisa conseguiu colocar de que só pode se chamar de alto teor de fibra se excede a 6 gramas e 100 gramas, porque é como se estivesse falando de a semelhança do consumo de um alimento que tenha casca, por exemplo, ou que seja mais rico mesmo. Esse consumo aqui, essa coisa de 3 gramas, e que a maioria das barrinhas estão em 2,5, 3, elas não atendem a necessidade de fibra. Então, nada de achar que está resolvendo seu problema com isso. E o sódio, que para o nutricionista clínico, principalmente, é o vilão maior, e aí, voltando ainda a dizer para vocês, é o que está descrito como composição do alimento, e você ainda tem outros que possam estar nesse alimento conservado. A recomendação preventiva é de que a gente faça um consumo de 5 gramas para estar se ingerindo cerca de 2.000 miligramas por dia. E aí, até aqui tudo bem, ilustrou-se o que poderia ser ou o que pode ser descrito para uma empresa que vai estar interessada em lançar um produto. Mas retomando a nossa preocupação maior, que é a de obedecer a nossa década de ação para a nutrição.
Agora, a nossa descrição maior deve ser: a rotulagem de alimentos é fundamental para ajudar as pessoas a fazerem a melhor escolha. A observação da existência de formas atrativas para o que se quer vender e para que as pessoas queiram comprar não podem camuflar os produtos. E a Anvisa proíbe que os rótulos de alimentos tragam informações que não possam ser comprovadas. Então, acho que com esse tipo a gente pode seguir. E qual é a nossa atualização maior? Desde 2014, discute-se as propostas de estudos que a gente possa estar escolhendo um modelo adequado que explicite para as pessoas qual é a verdadeira composição. Mas a gente ainda só dá conta, Domênico, dessa questão mesmo dos nutrientes. A gente não está tratando dos aditivos químicos, que é outra briga que tem que se ter para o futuro em relação com a indústria de alimentos. E, particularmente, em todas as reuniões que eu participei, principalmente com essa preocupação do sódio, porque a gente está subestimando a quantidade de sódio em todo alimento industrializado. Sim, pois é. Aí aqui o destaque é o modelo da indústria de alimentos, porque a indústria está atenta para essa questão aí da fantasia do rótulo, então ela aposta que se você tiver cores mesmo, como o tal do verde, vermelho e amarelo, você vai ter pessoas comprando por esse chamamento. Aí o Chile vem com essa proposta que é perfeita, como melhorou, né? Tem lá já comprovações quanto a isso. Eles colocaram aqui esse hexágonos com as contém ou não contém, ou contém, e é muita, e isso é o modelo mais adequado, ou pelo menos para eles atendeu, e nós temos aqui duas propostas. Uma proposta que aconteceu no norte do nosso país, numa universidade, também numa fundação interessada, mas que a gente tem preocupação, porque ela é um pouco esse modelo do semáforo aqui, e a gente tem um pouco de preocupação de que os especialistas aqui, embora tenham muitos nutricionistas nesse grupo da fundação, ainda tem uma contaminação pelo que é o interesse da fantasia no rótulo, e o que o nosso Instituto de Defesa do Consumidor defende e que é o que nós estamos apostando que vai ser o melhor, porque daí você lê ali realmente o que tem, e principalmente sem nenhuma coloração, é o pretinho mesmo, não é luto não, mas é mais ou menos para chamar a atenção que é algo como isso. Aí agora o incremento nos rótulos, e esse lidando com uma comunidade um pouco mais esclarecida, mas e também não vai muito longe, porque hoje você tem todas as pessoas com nível de esclarecimento pela nossa internet, em que as pessoas buscam essa questão aí do orgânico, e que bom, e tem a questão também da agricultura familiar, que defende e acha que é o orgânico. E aí, como é que vamos tratar das certificações? Existe uma cartilha muito bacana que foi ilustrada pelo Ziraldo, do Ministério da Agricultura, chamada O Olho do Consumidor. Vale a pena vocês baixarem e darem uma olhada. E ela foi concebida a partir de 2010, onde diz que todo produto orgânico brasileiro, exceto aqueles vendidos diretamente pelos agricultores familiares, levarão o selo desse órgão dentro do Ministério de Conformidade Orgânica. Deu-se um tempo para as pessoas poderem se ajustar e ela deve trazer esse carimbo, esse selo de certificação. A certificação é dada após toda uma tramitação que tem um caminho interessante, onde profissionais afeitos, como nutricionistas, como engenheiros de alimentos, médicos, sanitaristas, estão envolvidos. Bom, mas a vida não é tão simples assim. E aí, agora vamos entender as certificações. E aí surgiram as diversas certificações dentro da questão do orgânico ou do health food e daí por diante. Todas essas que eu coloquei aqui, eu preferi, porque se vocês buscarem na internet, você vai encontrar milhares.
Estas, pelo menos, são as validadas pelos grupos de profissionais de saúde envolvidos com as certificações que estão registradas no Ministério da Saúde e Ministério da Agricultura. Mas vejam que, entre os mais esclarecidos, você vai começar agora a fazer uma busca de um rótulo que vai ser uma verdadeira colcha de retalho, ou mais um complicador. Então, acho que, em se tratando de rótulo, não é mais a informação nutricional que importa agora. São todos esses selos que você pode também encontrar. E que as pessoas vão te perguntar, eu agora optei por ser vegano, daqui a pouco a Monteira vai poder estar falando isso com muito mais clareza, porque ela está hoje vinculada a esses interesses, não é isso? As pessoas ficam buscando esse, eu sou vegano, mas aí qual é o melhor selinho? A senhora está apostando em qual? É esse mesmo aqui? É aquele outro? É o de 100%? É o de... Então, assim, isso também é um momento nevrálgico, e eu digo para vocês que eu tenho este sobre a minha mesa para quando eu necessito manipular, está lá numa plastificado, numa fichinha, mas prefiro não tratar desse assunto porque ele é tão nevrálgico quanto a tal história dos aditivos químicos. E aí vamos para a prática. E eu escolhi aqui para trazer para a prática alguns, tentei respeitar a questão para não ter nenhum conflito de interesse aqui, hoje eu só tenho um conflito de interesse, tentar ensinar a alimentar corretamente meus netos, particularmente a Luísa, que acabou de nascer. Viu como é que eu estou vaidosa falando nessas coisas? Mas a rotulagem na prática, ela tem... A nossa primeira preocupação, como a gente falou, é realmente a lista dos ingredientes, onde está... É aqui. Se ela é de alfarroba é uma semente que substitui o cacau, se assemelha em termos de gosto, principalmente, composição bem menos gordurosa. Aqui a barrinha chamada de alfarroba com banana. Aí você olha, ela está numa 4ª posição. E, além disso, ele traz outros componentes que não vão estar tão claro para nós, e as pessoas começam a consumir e depois alegar que estão tendo, eu tenho a produção de gases intestinais, é mesmo melhor do que chocolate, não é? Enfim, temos muito pouco tempo de uso para poder apostar. Agora, essa embalagem traz aqui 2 outros selos que a gente até nem citou naquela planilha anterior. Esse que também é do vegano e que é da Sociedade Brasileira de Vegetarianos, né? Sociedade Vegetariana Brasileira, que é assim que eles preferem ser identificados. Ela está ganhando uma força maior, então ela realmente tem mais hoje profissionais afeitos à área. Eu acho que vale a pena a gente ver o que eles estão conseguindo listar como produtos fidedignos. E a comida kasher. E isso também tem uma tradição e há de se respeitar, porque as leis judaicas para controle da alimentação, isso aqui é como se fosse lá, como diz na origem mesmo do significado, né? São as leis oriundas da casa mesmo das leis. É importante de que a gente possa, mesmo não tendo essa tradição, de respeitar, porque eles têm esse controle maior. Então, acho que é um dado interessante. Outra questão aqui é que ela é falada como fonte de fibras, ela respeita. E as pipocas, não sei qual é a realidade das minhas colegas, mas o que eu fico triste com o pessoal que está comprando pipoca de saco, que fica guardado, como o Cláudio Domênico diz, em até 6 meses, e pode estar escrito, e não compram do pipoqueiro lá do seu José, do seu Manuel, do seu não sei o quê. Que, gente, o nível de contaminação dessa pipoca é mínimo, já se tem trabalhos em todo o país sobre essa questão da pipoca. E vamos combinar, não é só de cinema, não, gente. A da esquina também é maravilhosa. E por que a gente vai perder essa possibilidade? E outra vez, a minha bandeira, para quem é avó, quando vai pegar a criança da escola, olha como é que a gente ganha pontos dando um saquinho de pipoca.
Então, olha só, por que é que você vai dar pipoca que tem cremor de tártaro, que a gente diz, cremor de tártaro serve realmente para ajudar até a baixar a pressão arterial, tem lá escrito na internet, não sei o quê, mas cremor de tártaro é para garantir que a pipoca fique durinha dentro do saco. Cremor de tártaro também, para quem usa isso todos os dias, eu posso dizer, não foi comigo, graças a Deus, as pessoas reclamam também de questões de gases intestinais e tudo mais. E o valor calórico é maior, muito maior do que a pipoca do seu José. E aí ainda insistem, cadê outras pipocas diferentes? Essa aqui são pipocas, como ela tem um pouquinho menos de caloria do que a outra, e as pessoas acham, essa é muito melhor e essa não engorda. E está lá, tem açúcar. Mas as pessoas não conseguem nem enxergar. E a chia? Eu não como mais chia, não, parei, porque agora tem a barrinha de chia. Só que essa barrinha não é de chia, nem é produto cru ela tem outros componentes que lá estão escritos lá na lista, nem sei, aqui não está dando para enxergar onde que está a lista. Mas, enfim, na lista ele diz que só tem 3, que é a castanha do Pará, mas que está logo, então, no início. E se você vê, ele tem outros ingredientes de corpo, porque se você fizer em casa com esses 3 ingredientes, você não consegue. Então... isso. E esse por isso que eu ia te dizer. Olha, e tem um até que vem dos Estados Unidos. E esse aqui, para que vem dos Estados Unidos, então agora, a Anvisa está muito mais preocupada com isso, porque não bastou mais ficar por aqui. É isso aqui agora que é o grande concorrente. E são outros especialistas que estão entrando nesse mercado. Por sorte, a gente tem a tecnologia como ferramenta nos ajudando. E eu não me poupei de deixar aqui, porque lá no site do Desrotulando, eu tenho no meu celular, é bacana você buscar, você ser ajudado por esse aplicativo para identificar o que tem nesse rótulo ou o que tem naquela embalagem. E ela vai dizer para você quais são as expectativas. Esse aqui apenas uma fruta confere sabor ao produto, ou seja, eles até conseguem dizer a verdade. A gente é que não quer ler. Né? A gente lê mesmo que é de ameixa, mas eles vão lá, confere o sabor, né? É muito pouco, mediante. E se a gente puder colaborar um pouquinho mais, acho que a gente tem que dar apoio ao que no momento melhor atende, que parece ser essa. E se vocês puderem clicar e votar apoiando essa campanha de rotulagem, eu acho que é o que a gente tem para os próximos tempos. E insistir no legado maior de ser nutricionista, com todo o corporativismo que eu procuro, às vezes, demonstrar aqui, mas não é procuro, está dentro da alma, são muitos anos, né? A gente tem que saber mesmo ensinar a substituir por alimentos mais saudáveis. E a gente participou nisso para criar essa ilustração e colocar lá no Ministério da Saúde para dizer que para cada um desses alimentos que estão, macarrão, maionese, cereais matinais, caldos, salgadinhos e pão de forma, nós temos como fazer um alimento natural em casa. Obrigada. E aí eu queria só pensar 2 coisas, tentar ser bem objetiva para passar para a Vanessa e para alguém que tiver alguma dúvida, até em função da revista que o Cláudio trouxe, que eu estava dando uma olhada, né? E realmente esse mundo de aditivo é um mundo. Também não vou entrar muito dentro dele, mas isso conversa muito com o nosso novo guia, que tenta fazer uma nova classificação dos alimentos em função do grau de processamento. E aí, por que eu digo isso? Quando eu converso, eu tenho amigos engenheiros de alimentos, eles ficam sempre nessa briga, digamos assim, mas a gente precisa da indústria, ninguém vai conseguir plantar sua própria comida, eles colocam como se a gente, nutricionista, quisesse que todo mundo tivesse a própria horta, fizesse os próprios produtos. Quem conseguir, ótimo, mas obviamente não é essa realidade, não é isso que a gente vai passar para o nosso cliente. Mas eles também têm que se mexer
para tentar achar alternativas mais interessantes para esses produtos que são industrializados. Então, ali na revista tinha várias categorias: corantes, acidulantes, aromatizantes. E aí, olha como é cabeluda essa história dos aditivos. Em corantes, você pode ter, por exemplo, o uso do urucum, que é menos nocivo, é natural, você compra ali no supermercado, mas você também pode ter o uso da tartrazina, que já tem associação com hipersensibilidades, com questões até neurológicas e assim por diante. Com aromatizante, você pode ter o uso do ácido cítrico, que é um produto que você encontra, inclusive, em algumas frutas, que dá aroma natural para algumas frutas. Mas você também tem o glutamato monossódico, que a gente sabe dos efeitos nocivos associados com enxaqueca e outros aspectos. Se você vai para conservante, nitrito e nitrato, que está altamente associado com a incidência de câncer do trato digestório. Para umectante, sorbitol. E aí eu lembro que tem algum rótulo que a Virgínia colocou, que tem também outros açúcares que são usados como adoçantes, que têm um efeito extremamente desconfortável para o trato gastrointestinal. Espessante, tem a pectina, que poderia ser menos nocivo, mas ele também pode usar o carboximetilcelulose, que está relacionado com alterações de mucosa no intestino e com alteração de microbiota. Então, só peguei alguns exemplos bobos para mostrar que, dentre o rol de substâncias que a indústria pode, legalmente, pela Anvisa, usar como aditivo, a gente tem uns que são já sabidamente muito ruins para a saúde e outros que não. Como é que a gente vai saber disso ao olhar um rótulo? Teoricamente, lendo. Qual é o problema maior? Não adianta ler, não adianta pegar essa explicação toda e passar a ler os rótulos, porque, na maior parte das vezes, com exceção da tartrazina, o fabricante ele não é obrigado a botar por escrito, ele pode botar pelo código do INS. Então, você vai ler lá INS 20, INS 87, INS 43. O que isso quer dizer? Tenho a menor ideia. Eu não sei, muito menos quem vai estar muito mais afastado dessas áreas. E o segundo problema, que lendo a reportagem eu acho até engraçado, se não fosse um pouco triste, ao meu ver, é que grande parte das nossas discussões em grupos de trabalho, não só com isso, com agrotóxico é parecido, é que eles sempre batem na tecla de que todas essas substâncias, para serem legalmente liberadas para uso na Anvisa, elas passaram por testes toxicológicos e elas têm um limite diário que pode ser usado no produto. E, de fato, tem um limite de tolerância diário, que é testado para uma substância de forma isolada. Só que vocês viram os rótulos. Esses produtos não têm uma substância sozinha. Eles têm um popurrí de substâncias que a gente não tem dimensão e muito menos, às vezes, como reproduzir isso, mesmo em termos de pesquisa de laboratório, para saber a nossa exposição. Então, o problema maior quando a gente trabalha com os industrializados, os alimentos processados, é que a gente está trabalhando com misturas de aditivos que o efeito combinatório a gente não tem nenhuma ideia do que acontece na prática, né, em termos de efeito clínico. Então, isso eu acho uma coisa importante. Essa é uma questão que a gente fica brigando muito, e eu lembro do Polan, ele sempre comenta, se você pega um rótulo e você não consegue entender o que está escrito, se seu filho não consegue pronunciar os ingredientes, fique pelo menos de orelha em pé e suspeite. Então, quando a gente, só fechando, puxando o gancho para o nosso guia alimentar, quando a gente começa a tentar estratificar os alimentos pelo grau de processamento, a gente tenta tirar vários nomes e números, e se é muito, se é pouco, se é fonte, se não é, se é certificado, se não, para tentar facilitar simplesmente pelo número de ingredientes. Se a lista é muito grande, suspeite que alguma coisa a mais tem. Porque foi como a Virgínia falou, digamos, a barrinha de chia. Teoricamente, para você fazer uma barrinha de chia, você pegaria a chia, amassaria ali, juntaria alguma coisa talvez para dar uma liga, acabou. Mas se você tem uma barrinha de chia industrializada que tem 10 ingredientes, certamente esses outros 9 não são chia e vão ter outras coisas que a gente tem que ficar suspeito, né? Então, eu acho que isso é um grande ganho do nosso guia, como a Virgínia falou, é um diferencial que o Brasil tem e está sendo modelo para diversos países no mundo. E aí, só para fechar e passar para a Vanessa, não só o Grupo do Monteiro tem militado bastante nessa área, mas já tem, se eu não me engano, foi de janeiro do ano passado, saiu uma edição inteira no Public Health Nutrition, se eu não me engano foi volume 21 ou 22, eu não lembro, só de trabalhos associados, e ele está comprando uma briga grande, porque, obviamente, estão todos indo atrás e questionando essa forma de classificação, que, ao meu ver, como eu falei, na verdade, eu acho que é uma forma de facilitar a compreensão desses 1000 itens que a gente vai ter num produto embalado.
Então, assim, primeiro, parabéns, Virgínia, adorei. Complementando um pouco o que a Ana falou também, ela falou da mistura dos aditivos, que isso é algo não testado, mas um outro problema a gente não tem informação quanto às quantidades de aditivos nos alimentos, né? E hoje o que a gente sabe é que vem aumentando o consumo de alimentos ultraprocessados, apesar do nosso guia, né, estimular o consumo de alimentos minimamente processados, né, e in natura. O consumo dos ultraprocessados vem aumentando. Claro que a gente não tem ainda no Brasil uma situação como na Inglaterra, nos Estados Unidos. Ainda é mais barato no Brasil comprar alimentos in natura e minimamente processados do que os ultraprocessados. Mas, com esse avanço dos ultraprocessados, a gente está exposto cada vez mais a uma quantidade maior de aditivos. E o que a gente vê? Se a gente pegar as características dos alimentos ultraprocessados colocados pelo Monteiro, não é simplesmente a composição deles, né? São alimentos hiperpalatáveis, são alimentos fáceis de comer em qualquer lugar, né? Então, assim, você pega um americano, você vê os carros do americano, né? Eles comem direto no carro. E o brasileiro, a gente vai vendo isso. Você vai andando no metrô, você vai ver um monte de gente comendo salgadinhos no metrô, né? Os chips lá de milho. Então, assim, esse aumento do consumo dos ultraprocessados está fazendo com que a gente esteja mais exposto a essa quantidade maior. E o que a gente vê também, muitos aditivos, que a gente fala de aditivos cosméticos. Por quê? Porque eu preciso, para um alimento que ele não é formado, a base dele é formada de produtos alimentícios, né? Vamos dizer assim, produtos do processamento de um alimento. Então, de uma proteína isolada, de um açúcar isolado. Para que ele seja atrativo para o cliente, para o consumidor, ele precisa ter uma cor bonita, ele precisa ter cheiro, né? E aí, o que eles fazem? Os aditivos cosméticos, então, corante, aromatizante, né? Os próprios emulsificantes, para modificar a textura. Então, esse uso excessivo de aditivos cosméticos, que muitas vezes seriam desnecessários. Então, isso é uma outra coisa que a gente tem que estar atento. Saindo um pouco dos aditivos, né, indo mais para o que foi o foco da palestra da Virgínia, pensa assim, se para a gente, nutricionista, né, que vai no mercado, olhar aquela lista não é tão simples, imagina para o leigo. Será que é fácil? Será que aquilo está de uma forma fácil de visualizar? Não só pelas letrinhas pequenas, né, mas aquela tabela que a Virgínia mostrou ali. Será que é fácil para o leigo entender aquilo, gente? Até mesmo quando a gente pensa em necessidade diária, né? A Virgínia falou assim, talvez tenha uma mulher que esteja consumindo 1.200 calorias e lá está estabelecido para 2.000 quilocalorias, né, por dia. A gente sabe de que existe uma individualidade das necessidades de cada um, não só do valor calórico, mas de micronutrientes, né, de quantidade, até mesmo carboidrato, né? Se eu tenho um cliente que faz uma quantidade de atividade física grande, ele vai precisar de uma quantidade de carboidrato maior. Então, aquilo ali não é uma questão individualizada. Eu acho muito difícil de ler. Envolve ali uma tecnologia, um conhecimento, uma matemática, né, que eu acho complicada para o leigo. Ela é baseada em porções. Será que essas porções são reais para a gente? A gente pega biscoito recheado, que a porção é 1,5 biscoito. Vocês conhecem alguém que come 1,5 biscoito? Não, eu não conheço, né? Então, são porções que são irreais. Aí a indústria diz, olha, eu estou atendendo a quantidade de saturado, eu estou atendendo a quantidade de carboidrato, mas nenhuma porção e meio. Se você comeu a mais, o problema é seu. Eu mandei comer 1,5 biscoito, né? E a gente vê até com a questão da gordura trans, a Virgínia colocou lá, né? Eles podem ter até 2 gramas de trans por porção. E aí, o que acontece? A indústria é esperta, né? A nossa legislação tem uma falha. Eu posso ter um alimento com gordura hidrogenada, mas que na tabela nutricional tenha 0 de gordura trans. Por quê? Porque se por porção ele tiver até 2 gramas de gordura trans, a indústria não precisa colocar. Então, a gente precisa ir lá na lista de ingredientes e ver se tem a gordura vegetal hidrogenada, gordura trans. Às vezes, eles botam só gordura vegetal. Eu falei, gente, desconfia, porque quando a indústria quer mostrar que ela está sendo boazinha, ela vai lá, eu estou usando, pode até não ser o melhor óleo do mundo, mas ela vai dizer qual é o óleo que ela está colocando, entendeu? Então, uma atenção que a gente precisa ter também essa questão. Outra questão importante que a Virgínia colocou é as nossas novas possibilidades de rotulagem, né? Porque, como ela pontuou, hoje, rotulagem, para a gente, precisa ser vista como uma questão de saúde pública.
Então, a rotulagem é importante para a gente conseguir diminuir doenças crônicas não transmissíveis, né? Se a gente pega o Informas, né, que é um grupo que vem trabalhando com obesidade no mundo inteiro, e um dos eixos do Informa é a rotulagem, né? Então, a gente precisa considerar essas novas propostas. A questão do semáforo, ela visualmente até pode ser um pouco melhor do que o que a gente tem. Mas se a gente pensa, pega uma Coca-Cola zero, e eu uso o semáforo, as cores, né, do verde, vermelho e do amarelo, a Coca-Cola vai ser um ótimo alimento. Porque, assim, se eu pensar Coca-Cola zero, em termos de açúcar, ela vai ter zero. Em termos de gordura, também não. Ela só perde no sódio. Então, se a gente considerar o semáforo, ela é vendida como um bom alimento. Entendeu? E essa proposta do IDEC, eu falo que ela é uma proposta do Chile melhorada, né? Se a do Chile já deu certo, a gente tem uma proposta ainda melhor, né? Com os nossos triângulos. A própria questão visual parece ser mais interessante que a do Chile. Apesar dela não destrinchar os aditivos, ela mostra, olha, esse alimento contém aditivos, cita a questão dos edulcorantes, né? Então, a gente precisa realmente, a gente não sabe o que vai passar na Anvisa, a gente tinha uma tendência mais para essa nova proposta do IDEC, mudou a direção da Anvisa, e a gente precisa saber o que vai acontecer agora. Mas é preciso a gente se manifestar como profissional, como sociedade, né? Para que tenha uma rotulagem mais clara para o consumidor, né? Toda essa rotulagem proposta hoje é frontal, porque hoje toda essa questão que a Virgínia colocou, ela vem aonde? Vem atrás do rótulo, né? Ou vem lá escondidinha no cantinho do rótulo, e a gente tem essa nova proposta da rotulagem frontal, que é muito mais interessante quando a gente pensa em termos de saúde pública, né? Essa forma de alertar. Porque quando a gente pega o rótulo, outro dia eu estava vendo, né, uma caixinha de um suco, e aí, na frente do rótulo, tinha lá, feito com soja não transgênica, fortificado com vitaminas tal, com zinco, baixo teor de açúcar. Aí eu olhei assim e falei, gente, produto maravilhoso, né? Tudo de bom. Aí você vai lá ler a lista de ingredientes, da lista de ingredientes, 4 coisas eram açúcar, porque tem várias formas de a gente falar de açúcar, né? Cheio de aditivos alimentares. Então, eu falei, gente, na capa, no frontal, estava tudo que era bom. A indústria mostra o quê? Ela faz a propaganda dela. Então, ela mostra lá 0 de gordura, 0 de açúcar, livre de alimentos transgênicos, né? Então, tudo que é propaganda está na frente. E o que é interessante para a gente está atrás, está escondido. Então, está favorecendo muitas vezes com que a gente compre um alimento que não é saudável, como esse, por exemplo, que eu citei, mas que parece saudável por toda a rotulagem frontal que ele tem. Então, essa questão de rótulo, a gente precisa realmente lutar para modificar. Acho que é isso. Vamos abrir agora aqui para as perguntas. A nutrição tem um problema sério no meu modo de ver. Com todo respeito, uma das pessoas mais preparadas que eu conheço é o time da nutrição. Vem a Manuela Dolins que falar de vegetarianismo aqui, você sai daqui e fala assim, vou ser vegetariano. Aí vem o Daniel Xerém falar de jejum intermitente, você fala assim, vou seguir o jejum intermitente. Aí, semana passada, eu assisti o Haroldo Falcão falando de low carb. Falei, não, agora tem que ser low carb. Vocês são muito preparados, vocês convencem a gente, sabe? Mas vamos abrir para perguntas. Quem quer falar? Professor Vivaco. Uma pergunta, senhora doutora, é o seguinte, sobre a questão do sódio. Porque lá no Estado Brasileiro de Cardiologia, no Departamento de Hipertensão, nós tivemos há uns 6 meses, um pouco mais, uma reunião muito importante com a indústria em São Paulo, com a intenção de reduzir o sódio dos alimentos assim, conservados. E, com a cena, começou a aparecer, eles chamam de light, a menos sódio. Mas eu pergunto o seguinte, a senhora falou, os conservantes têm muito sódio, e nunca foi falar dessa reunião nossa sobre o conservante. Será que devia fazer uma ressalva aí, até falar com a indústria sobre isso? Sim, sem dúvida. Todas as vezes que a gente participou.
de reuniões tratando desse tema, essa era a nossa preocupação, de que não falassem de que esse rótulo quisesse só traduzir o que tem de alimentos, porque nós falamos aqui dos alimentos e vimos quais todas essas possibilidades de ter ali uma combinação inadequada e que ela vai necessitar desses coadjuvantes que seriam para conservação. E se a gente conhece todos os conservantes, e como ela leu e deve estar descrito ali, eu não conheço a matéria, mas a maioria é baseada em sódio, então tem um incremento do sódio, foi isso que eu quis alertar. Existem vários estudos sobre isso, eu não lembro aqui agora em termos quantitativos, mas existe alimento que chega a ter, se ele tem mais do que 3 aditivos que estão, que a gente vai buscar, porque ele não está descrito, ele não tem obrigação de estar descrito ali, e aí você vai destrinchar para ver realmente qual é, e ele chega a ter mais do que 30% do sódio que está descrito como alimento. Então, veja que perigo. Então, eu acho que essa é uma situação bem grave. Eu, particularmente, quando estou fazendo orientações nutricionais e quando eu começo a elaborar o plano junto do cliente e ele fica me retrucando, perguntando sobre o alimento X, que é normalmente processado, eu vou e faço uma bolinha e um Rzinho dentro. Aí, e eu até já comentei isso aqui, né, a dieta do Rzinho. Aí, ao final, eu digo para ele, olha, viu, como eu estou tentando te propor alimentos os mais naturais possíveis e você está tentando sempre me perguntar sobre esse Rzinho. Nesse Rzinho eu tenho coisas obscuras. Se lá na Coca-Cola a gente tem tantos obscuros, dentre os quais até mesmo sódios, carbonatos e tudo mais, como nós vamos ter desses outros que a gente também não tem mensurado? Então, isso é um risco, realmente. Ô, professor Vivaco, eu assisti uma mesa no ano passado no Congresso Europeu em Munique sobre sódio, e o Salim Yousuf, que é um grande epidemiologista do Canadá, da McMaster, foi alvo de muita crítica. Entre 5 e 3,5 há uma zona cinzenta que não sabe se tem benefício. Abaixo de 3,5 o consumo não há benefício. De sal, né? De sódio, eles acham 2, se for afrodescendente ou pessoa de mais idade, 1,5 gramas. E no Brasil tem 2 leis correndo, uma é do Arlindo Chinalha, que era do PT, visando a redução de sal no Brasil, do consumo de sódio, mas o problema é que isso tem que ser feito de uma forma lenta e gradual, porque se você reduzir muito rapidamente, o paladar, né, elas podem falar melhor, mas há uma campanha para que os pães, os biscoitos, o Ministério da Saúde está trabalhando nisso para a redução do consumo, pelo menos que a gente chegue aí a 5 gramas de sal por dia, seria um patamar já bem razoável. Quer falar, Vanessa? A única coisa, assim, que isso é uma campanha, na verdade, é voluntário da indústria de fazer redução de até 30% do sódio. O único problema, Cláudio, é o que a Virgínia colocou, porque eles estão reduzindo sal e aumentando o realçador de sabor para mascarar a falta de sal, entendeu? E aí muitos desses realçadores de sabor são à base de sódio. E a gente tem, assim, um muito famoso, que a Ana falou, o glutamato monossódico. Mas a gente tem vários realçadores novos de sabor surgindo no mercado que a gente não sabe o impacto disso na nossa saúde. Maravilha. Então, esse é um alerta que a gente tem que ter. Está reduzindo o sódio às custas de quê? Fala, Ana, fala. E aí, puxando o gancho para o que o Cláudio comentou, tem um papel que é nosso como sociedade, que é a questão do paladar. E assim como tem a política para estimular a indústria a reduzir sódio, a gente tem também em relação à redução de açúcar, que já começou com algumas bebidas que, teoricamente, vai reduzir. Mas, de novo, a indústria só vai reduzir se tiver saída desse produto. A gente sabe de alguns, principalmente produtos lácteos, que são de grandes indústrias que vendem no mundo inteiro, que o mesmo produto, com o mesmo nome, a formulação no Brasil é diferente da Europa, dos Estados Unidos e de outros países, porque no Brasil, para vender, eles têm que colocar mais açúcar. Então, é a mesma coisa que a Vanessa comentou. Se eles reduzirem açúcar, eles vão trocar por alguma coisa. Provavelmente vai ser um edulcorante. Aí você vai achar que maravilha, estou dando um produto lácteo, principalmente para criança, que eu fico de orelha em pé. Você vai olhar, a maioria tem edulcorante. Então, é uma coisa que a gente vai ter que mudar e passar a ver o nosso comportamento em relação a esses produtos. Se a nossa sociedade continuar com o paladar exigindo coisas mais açucaradas e mais palatáveis no sentido de sal ou outro tipo de condimento, a indústria vai continuar fazendo o que ela quer vender. Na França, fala que o consumo de sal deve ser entre 6 e 8 gramas por dia.
para as mulheres 7, para os homens até 9, mas esse negócio de rotulagem também é muito importante, é bem valorizado e, enfim, é um problema também de saúde na Europa. Eu vi uma campanha na França que circulou nas mídias aí, nos banheiros das crianças, das escolas, eles botavam uma garrafa de água, uma garrafa de Nestea, uma garrafa daquele tipo todinho e tal, e, por último, botavam uma garrafa de Coca-Cola. Então, o impacto visual era muito forte, quer dizer, a criança ia, não entrava no banheiro, estava aquela foto com aquelas coisas. Eu achei interessantíssimo, porque é uma forma agressiva, contundente, mas bem esclarecedora, né? Porque eu acho, exatamente você, a Vanessa, aqui no final, falou muito bem, se para vocês é difícil ler esses rótulos, imagina para um leigo. É muito difícil, né? Quem mais da plateia quer fazer algum comentário, alguma pergunta aí? É o seguinte, eu sou diabético já há 47 anos. Existe produto diet? Fala primeiro o que é Diet Light aí, Virginia, depois elas falam. Esclarece aí, Virginia, Diet Light. A designação diet é para tentar ilustrar a retirada de um dado nutriente naquele alimento. Pode ser diet em açúcar, diet em gordura. Acontece que você tem o que foi a grande confusão, foi a possibilidade de dizer light e o zero. O light era uma versão que podia ter diminuído em até 30%, era 25%, depois passou para 30%, ainda até 30% daquele conteúdo, ou em açúcar, ou em gordura, e assim ele poderia ser designado. E o zero seria a mesma versão diet, que na época era diet ou zero, e que pensou-se que zero não pegaria, mas depois, espertamente, foi justamente a Coca-Cola que pegou essa designação e ganhou um corpo muito maior. E você tem produto que pode ser diet em açúcar de adição, mas está escondido a tal... Aliás, até me perdoe, porque como o Cláudio comentou, quando ele me fez o convite, ele disse, Virginia, você já tem essa aula. Sim, eu dei só uma roupagem assim, mas é a tal da maltodestrina que eu falei, e agora que lembrei de novo que não tem nenhum slide ali tocando dessa história. A maltodestrina é um tipo de açúcar que, para o diabético, dependendo da quantidade, se ela está como maltodestrina, o segundo ingrediente, não vai poder ser consumido pelo diabético. Porque ela dá muito corpo e, realmente, ela é açúcar. A maltodestrina é o açúcar destrinizado, que é o açúcar já subdividido e de capacidade para aproveitamento. Se ela tiver no finalzinho, é só para acentuar o gosto. E como a maltodestrina D20, que é uma que aparece muito e apareceu num dos meus rótulos ali, é uma das fórmulas de solubilização melhor que a indústria encontra, porque ela se estabiliza no produto sem dar amargor e tudo mais, ela aparece muito mais. E os diabéticos acham que para o diabético pode usar até 20, diabético pode, quer dizer, mais um agente de confusão. Mas a minha dica para você, trabalhando com diabéticos, se a maltodestrina, que é um açúcar que pode estar para os alimentos para o diabético, estiver como segundo ou terceiro ingrediente, não é um produto considerado diet para o diabético. Porque a confusão entre diet e light é enorme. Mas eu acho que o produto diet não existe. Não existe. Pois levando em consideração isso que eu acabei de falar para você, dependendo da quantidade da maltodestrina, e isso tem muito nos biscoitos diets. Aparece uma quantidade de maltodestrina bem expressiva. Então, ele não pode. É o seguinte, eu acho que está havendo, no momento, um desvio, assim, cada hora um é um vilão, né? Eu acho que hoje em dia, assim, o pessoal está consumindo, a minha impressão, proteína demais. Eu estou notando um caminho para o lado da proteína. Tipo assim, olha, proteína não faz mal. O açúcar a gente já sabe que faz mal, é o veneno branco, a gordura entope as artérias, mas eu estou vendo, assim, uma tendência nutricional, quando eu vejo as pessoas comendo de uma maneira geral, uma demonização, talvez, do carboidrato. O carboidrato é uma fonte de energia. Você não pode fazer uma dieta só de proteína, né? Você mostrou. Como é que vocês estão enxergando o momento nutricional? Vem da Ana, Vanessa, depois fala a Virginia e aí a Jaqueline encerra.
Bom, tentando ser bem breve, eu acho que, de fato, a gente está, de novo, né? Na nutrição são esses ciclos e a tendência, não necessariamente da nossa parte, mas da população, é tentar apontar o dedo para um vilão que é mais fácil. Quando você diz que o problema é o arroz, ou o problema é o açúcar, o problema é a manteiga, é o ovo, é mais fácil de você tirar da sua alimentação. Basta não consumir isso, continuo comendo tudo que eu quero e está resolvido o problema. Então, enquanto a gente ainda continuar olhando individualmente, não como padrão alimentar, eu acho que a gente vai continuar nesse erro. E, de fato, como padrão alimentar, isso é um outro costume, eu achei muito pertinente o comentário da Vanessa, da nossa população, que apesar, obviamente, das questões de renda e desigualdades, a gente é um país que não passou por grandes guerras a ponto de ter restrição alimentar, a gente é, como o Brasil, uma população que gosta muito de carne. Vamos desde o sul, que tem o hábito do churrasco, ou como eu vejo em casa, o que tem para o jantar hoje? Arroz, feijão, legumes, não sei o que. Não, mas o que tem para o jantar hoje? Calma, se eu não falei o que é, se é carne, peixe, frango, não tem o jantar. Então, é uma questão muito de costume do brasileiro. Então, acho que a gente tem que começar a olhar não só a questão do padrão, como essa carne, proteína como um todo, não só carne, proteína animal, está inserida dentro de um contexto, ela vai vir sozinha ou ela vem acompanhado de cereais integrais, ela vem acompanhado de legumes, de verduras, pensando na qualidade e no todo da alimentação. Mas que, de fato, mas isso não é tão de hoje, mas talvez mais em voga em função dos low carbs e outras questões que apareceram, mas a proteína, pelo menos para o lado da área de esporte, sempre foi vista como aquilo que nunca fez mal nenhum para nada em qualquer quantidade. E, obviamente, como tudo, tem seu local, sua quantidade, sua qualidade, seu tipo. Eu acho que uma leva boa, a Vanessa pode, obviamente, falar mais, é de você... E aqui a gente tentar resgatar até uma questão das nossas origens de trabalhar com proteínas vegetais. O brasileiro tem o costume do feijão, que estava querendo largar, sei lá por que cargas d'água, que eu acho que a gente tem que começar a resgatar. E não só o feijão, mas a lentilha, o grão de bico, os tipos diferentes de feijão, largado preto, carioca. Vamos lá e começar realmente a ver um pouco mais dessas outras proteínas. Não, concordo 100% com a Ana. Eu acho que hoje a gente tem que visualizar tudo como um padrão alimentar e não criar... Eu acho muito triste, né, quando a gente pega assim, nutricionistas intitulando nutricionistas low carb. Eu falei, gente, o que é isso? Nutricionista low carb. É tudo individual, né? Não existe vilão, não existe mocinho, depende de cada paciente. Até antes a gente estava comentando, né, Jaque, sobre isso. Se a gente pega a quantidade de produtos hoje com whey protein, né, a gente tem brownie, bolinho, iogurte hoje, brigadeiro, iogurte que começou lá com 14 gramas, a gente tem iogurte com 28 gramas de whey protein, né? Porque não é gostoso, proteína isolada não é gostoso, né? Por isso que aí que a indústria faz? Bota o aditivo para tornar gostoso, né? Quem já tomou whey protein aqui? Whey protein puro, sem nada, né? Não é gostoso, gente, né? E aí, assim, isso tem implicações na saúde, né? A gente falava muito de questões renais, assim, uma área minha de domínio que é a parte de cardiologia. A gente sabe que a quantidade de proteína em excesso, né, em proteína do leite, que hoje tem sido muito utilizada, tem efeito insulinotrópico, pode contribuir para a dislipidemia, e ninguém está preocupado com isso, né? Está preocupado em ganhar massa. E quantidade de carboidrato, o carboidrato virou vilão? Gente, depende. Novamente, que a gente estava falando quando eu falei da tabela. A quantidade de carboidrato, tem um amigo meu que fala que é a escala de merecimento, o carboidrato, né? Então... É isso. Se você faz atividade física numa quantidade bacana, você merece mais carboidrato. Se você é um indivíduo sedentário, você não merece carboidrato, né? Então, a gente precisa adequar isso. Não tem vilão, não tem mocinho, depende de cada um, né? Então, eu acho que é isso. Para nós, os nutricionistas, eu acho que é bacana sempre recuperar um conceito bem lá básico da nutrição, de que é a relação de ingestão da proteína versus a quantidade da caloria total da dieta, né? Nós temos um quociente, que é o NDP-Cal, em que a gente foi desprezando isso, e isso ali demonstrava, foi lá os estudiosos nossos, pioneiros, que mostrava como nós atendíamos às necessidades do organismo para não lesar um órgão pelo exagero da quantidade da proteína. E eu vou um pouquinho mais adiante.
para esse caminho que nós estamos fazendo hoje da proteína vegetal, ele é um pouco melhor para a questão dos ingredientes que se associam à proteína animal. Porque quando você come mais proteína animal, você come mais sal. E tempera-se mais com sal, ninguém come carne sem sal, é dificílimo. Então, a quantidade do sal automaticamente é maior, ainda que as pessoas comam salada, porque algumas pessoas, quando colocam salada crua, precisa de colocar muito sal. Já se tem pesquisas de colegas nossas que fizeram, avaliando a dieta que tem no prato mais proteína, ainda que ela tenha hábitos ruins de mais sal em alimentos vegetais, é no alimento animal que ela coloca mais sal. Então, é mais um outro tipo de preocupação. Né? E para o vegetal, não. Então, eu acho que tudo isso que elas falaram é extremamente correto. Mas que o brasileiro consome muita quantidade de carne, isso é claro, né, para a gente. A gente precisa realmente reduzir, ter uma dieta um pouco mais baseada em plantas, não necessariamente vegetarianas, mas mais rica em vegetais. Né? Queria saber qual o valor médio do uso de proteína por dia de um brasileiro. Assim, 1,2 por quilo? Muito maior? Até mais. Mais de 2? De 0 1,8, porque na França, entre o 0,8 e tipo 1,2, na média, assim. Enfim. Então, o nosso, exatamente. O nosso proteico. Bom dia, eu quero parabenizar vocês, eu sou estudante de nutrição e, assim, eu queria ouvir, assim, um paradoxo, porque, assim, por exemplo, né, você ouve, nunca se viu tanto programa sobre cozinhar e se cozinhou tão pouco. Eu agora, como estudante, estou saindo dessa zona de leigo, eu chego no mercado e eu já saí sem comprar nenhum iogurte, porque não tinha iogurte no mercado, porque você vai no rótulo, não é iogurte. E aí você sai das fileiras e não compra nada. E vai no vegetal e, aqui que eu me encontro. Ok, mas não é real, porque a gente tem que comer na rua. E aí eu tive algumas disciplinas de tecnologia de alimento e tem ultraprocessado que não é baseado nos aditivos, e sim no processamento mesmo lá na engenharia, que dá uma resposta melhor de conservação com menos aditivos. Então, assim, né, esses sucos, tem no suco, mas com um valor absurdo, que não é acessível. E eu acho assim, que essa discussão do rótulo, enquanto nutricionista, positivismo, muito positivo, mas cabe para o leigo uma responsabilidade do saber e do interpretar e, mais uma vez, adotar coisas assim, tem muito carboidrato, tem muito... Então, assim, eu acompanho e vejo, né, que essa campanha de rotulagem, acho bárbaro para o nutricionista, mas eu não sei quanto isso impacta em quem vai comprar, porque a gente sai ou sem nada ou comprando aquilo que a gente ou acha que é saudável ou acha que não deve comer, né? Porque a pessoa fala, não devo comer carboidrato, não devo comer, e que não sei. Eu acho que o leigo anda desesperado para comprar. Eu tô eu chego num lugar e não tenho o que comer. Eu falo, cara, não tem. Eu acho. A cantina não tem opção. Não tem opção. Não tem. E você faz o quê? Com um adolescente, ele vai levar o quê? Um pacote? Deveria, mas aí cai no que a fala da doutora falou muito brilhante, é o paladar. Então, assim, a educação nutricional, eu acho que antevém a discussão de rótulo. Porque a gente precisa ter coisas embaladas, né? Sim. Duas coisas muito rápidas. Exatamente. Muito bem. É normal. Você, como estudante, vai entrar num momento neurótico, meu Deus, o que eu vou comer? Que eu vou e depois comer? Você vai ficar um pouco mais tranquilo. Isso passa. Não é um problema só seu. Mas mais importante do que você falou, eu acho que talvez, até porque isso depois vai ser divulgado em outras mídias, é para a gente ter a dimensão da importância da educação nutricional em todas as áreas da sociedade. É isso aí. Todas essas informações, você colocou muito bem, não vão funcionar desvinculado da orientação do profissional. Não vão. Então, por isso que a gente fica vendo brigas e campanhas, tanto do Conselho Regional como do Conselho Federal, da inserção do nutricionista em escola, da inserção do nutricionista junto com a indústria de alimentos. Concordo, existem empresas hoje que estão tentando fazer produtos industrializados melhores. Eu até citei aqui, dentre os 1000 aditivos, tem uns que são muito melhores que outros. Por que não usa? Talvez pela falta da nossa presença junto com o engenheiro na hora de pensar esse produto.
Mas fundamental é a gente tentar, como categoria, se inserir e conseguir trazer essa informação, seja na unidade básica de saúde, inclusive tentando fazer alguma codificação até para aquela pessoa. Isso a gente está falando de pessoas que são letradas. E o analfabeto? Fica como? A pessoa, às vezes, que vai comprar ali com aquele dinheirinho que veio. Então, realmente é um problema muito grande que só acende um alerta de como a gente tem que se inserir em todas as camadas da sociedade para trabalhar com essa parte educacional. E fazer... Se tranquilizou que isso vai passar. E eu vou te dar um outro dado importante. No estudo de longevidade, a única evidência, um pequeno grau de evidência que pode ajudar em longevidade, chama-se restrição calórica. O japonês chama de hara hashibu. Como até quase ficar satisfeito. Então, você está comendo pouco, vai viver mais, fica tranquila. A Virginia quer falar, depois a Jaqueline encerra. Só retomando essa questão que ela muito bem colocou aqui sobre a orientação nutricional, a participação do nutricionista como na sociedade, em qualquer tipo de cenário em que ele possa contribuir, e particularmente junto da criança. Tem criança que está levando para a escola cenourinha crua, mas com sal. Tem criança que leva cenourinha crua, atualmente até em uma camada mais estratificada por nossa volta, o molho shoyu. Então, olha que perigo. Então, a gente também tem que tentar ajudar nesse sentido, porque as orientações, quando você falou aí, nunca se falou tanto em as experimentações de cozinha, a cozinheira, quando pega uma pitada de sal, é sempre maior do que a nossa pitada. Óbvio que como profissional, mas se eu pegar a pitada de um outro que não é profissional, também vai ser uma terceira medida. Então, isso é extremamente subjetivo e o nosso papel de educador tem que ser realçado. Eu costumo dizer que eu transito muito bem dentro desse contexto, porque eu sei muito bem o que me cabe. O nutricionista, ele pode estar numa equipe onde o endocrinologista, que tem os conhecimentos dos hormônios desequilibrados, vai poder orientar. O nutrólogo, que fez uma avaliação clínica de que alterações possam estar pertinentes ao metabolismo, mas na hora de colocar no papel, na hora de colocar algo que vai viabilizar do papel para a panela e o prato, vai ser o nutricionista, porque nós tivemos uma formação que nos conduziu a isso. A gente teve lá a tecnologia de alimento, a gente teve a técnica dietética, uma das áreas com a qual eu me familiarizo muito, porque eu acho que é por aí, é lidar com a comida e saber se beterraba é doce, no máximo ela pode ser acentuado seu gosto doce. Cozinhar com erva doce e não com sal, porque se eu for tentar com sal, eu vou colocar cada vez maior quantidade. Então, eu coloco alguma outra coisa que seja da sua similaridade. E assim por diante. E essas sugestões estão nos nossos livros de técnica dietética. E é mais acessível para o nutricionista. Agradecer as palestras, está sendo excelente. Eu cheguei aqui achando que interpretar um rótulo é muito complexo, estou saindo daqui achando que é ainda mais complicado. Mais complexo ainda. Eu achei muito interessante o exemplo do Chile, né, em relação a simplificar com as flags. E hoje, na era da telemedicina, telereabilitação, as mídias ajudando, existem vários aplicativos que fazem isso, né? Eles pegam o rótulo e trazem as bandeiras para vocês, para a gente, né? E, por exemplo, dentro da minha área, né, existem aplicativos de fisioterapia, mas que a grande maioria não são confiáveis, etc. Eu queria saber, em relação a esses aplicativos, se são ferramentas úteis para a gente utilizar, o que a gente tem que ter de cuidado, porque é muito difícil para quem não é da área de nutrição interpretar, então eu não sei o que fazer. Outro dia me mostraram alguns, eu não sabia. O Desrotulando eu tenho indicado sem nenhum conflito de interesse, porque tem, inclusive, uma das participantes é uma nutricionista ex-aluna. Então, eu acho que ela está num caminho também correto e é por aí. Eu tenho aqui no meu, é muito interessante. Eles estão... Ele tem lá uma tendência, uma comercialização, se você quer ir muito mais para a intimidade, porque é o papel dele para ele se manter, mas no grosso é gratuito e você pode utilizar. Acho que cada um de nós que estamos aqui poderia baixar o Desrotulando.
Carlos Monteiro, ele não fala que a gente não pode comer alimentos ultraprocessados, né? Ele fala que a gente deve priorizar os alimentos minimamente processados e reduzir o consumo dos ultraprocessados. Além disso, quando a gente vê a caracterização que ele coloca, a definição de ultraprocessados, não é simplesmente o fato de ter sido industrializado, né? Tem toda a questão de paladar, que a gente falou, modo de comer, mas a outra coisa que o Monteiro tem pontuado muito é o grau do processamento e o motivo do processamento, né? Isso é muito importante, porque processar a gente processa em casa, gente. Quando a gente está cozinhando, a gente está processando alimentos, tá? A questão é que a indústria usa formas de processar diferentes. Por exemplo, quando eu aqueço um alimento, se eu faço uma batata chips na minha casa, no forno, né? Eu vou atingir uma temperatura, ou até fritando, que a indústria atinge uma temperatura muito mais elevada, porque a forma dela de trabalhar com esse calor é diferente. Então, por exemplo, eu posso usar o azeite para cozinhar? Na minha casa eu posso, porque a única temperatura, a única preparação culinária, né, o único processamento que atingiria uma temperatura capaz de queimar o azeite seria a fritura. Né? Então, se a gente não vai indicar tanta fritura, daria para trabalhar. Se eu pego um chips feito com azeite da indústria, é diferente, porque a temperatura atingiu temperatura suficiente para queimar o azeite. Então, esse grau de processamento é diferente do processamento culinário. A outra coisa que me preocupa, Vanessa, existem ultraprocessados mais saudáveis hoje? Existe. Mas, assim, o que a gente vê na realidade é que esses alimentos ultraprocessados mais saudáveis são muito mais caros. Né? E não é acessível à grande maioria da população brasileira. Então, eu acho que a gente precisa ainda assim voltar e falar, olha, a gente precisa comer mais in natura. Né? A gente precisa voltar o hábito de cozinhar em casa. Você falou, tem muito programa. Se a gente pensar, o guia alimentar da população brasileira nos Estados Unidos funcionaria? Nunca, porque eles não sabem mais cozinhar, gente. Não cozinha. A gente ainda tem algum hábito de cozinhar. E a gente não pode perder esse hábito de cozinhar. A gente precisa. Outro dia eu atendi uma paciente que virou para mim e falou, olha, Vanessa, queria te falar só uma coisa, que fogão e geladeira na minha casa é decoração. Eu falei, então eu vou te responder que a gente precisa mudar isso. Porque não tem como você ter uma alimentação saudável sem cozinhar. A gente precisa ganhar o hábito de cozinhar de novo. Mas, Vanessa, o dia a dia da mulher é corrido. Porque a gente culpa a saída da mulher para o mercado de trabalho e aí a gente parou de fazer em casa. Não, porque tem que ter a divisão de tarefas em casa. É isso que a gente tem que voltar. Né? Então, como que eu falo? Eu falo assim, gente, parece besteira, mas eu vou fazer uma panquequinha com meu filho de manhã, eu boto ele sentado na bancada na mesa comigo, vai mistura aveia aí para mamãe, mistura não sei o quê. Ele vai fazendo comigo. Por quê? Porque eu estou ensinando ele que a criança pode participar em alguma coisa da tarefa dentro de casa, o homem pode participar. Então, se a gente envolver toda a família no processo de cozinhar, a gente facilita isso, né? Porque, senão, a indústria ganha. Quando a gente veio com o lançamento do por exemplo, Tang, né? Esses nuggets prontos, empanados, ele vem justamente no momento que a mulher foi para o mercado de trabalho. Então, o que a indústria falava? Olha, eu estou aqui para te ajudar. Eu tenho um Tang, que na época a gente vivia a época do nutricionismo, só pensando em vitaminas. O Tang tinha mais vitamina C e vitamina A do que um copo de suco de laranja e estava pronto para consumo. Para a mulher que está indo para o mercado de trabalho, isso era produto maravilha. Então, a gente tem que ter cuidado com isso. A indústria é esperta, ela sabe que a gente precisa de produtos fáceis, entendeu? Então, ela fica tentando criar algumas artimanhas. E o que eu me preocupo mesmo é que, para a grande maioria da população brasileira, ultraprocessados saudáveis não atende a população. Então, deixa eu fechar. Assim, na verdade, uma manhã riquíssima. Acho que a gente ficaria por aqui a manhã toda rediscutindo a questão da rotulagem. Que a gente viu que não é nem um pouco simples, né? A gente sai mais desconfortável do que confortável quando a gente vê quanta coisa escondida tem no rótulo. A começar pela letra pequenininha, né? Que a gente quase não lê direito, nem com lupa, que eu bem tento, né? E todas as questões que foram mencionadas aqui, assim, foi de uma riqueza enorme, né? Esse final, né? Esse último comentário da Vanessa, assim, eu acho que resume bastante da postura que a gente tem que ter também, como nutricionista, como sociedade, porque somos nós que vamos conduzir as questões
né, a nutrição da nossa casa, quem cuida? Somos nós mesmos, né? O marido, a esposa, os filhos devem participar, né? Devem estar inseridos e fazer disso um momento de prazer e de troca de conhecimento. Porque acho que a partir do momento que você entende o que está acontecendo, você internaliza os conceitos que são passados, as questões são mais fáceis de serem aderidas, né? Tem uma série de ervas que podem, né, realçar o sabor dos alimentos e que ninguém compra. Vai lá, compra o produto lacradinho. Quando você compra o tempero, você, né, moe em casa, usa a hora que quer. O limão acentua o sabor salgado, né? Assim, você pode apurar o sabor salgado do alimento colocando limão. Então, tem várias questões que a gente pode, e como nutricionista deve, né, orientar nesse sentido. Então, assim, foi maravilhoso. Foi maravilhosa, né? Todas as apresentações foram maravilhosas. O Cláudio foi muito feliz quando falou que realmente a nutrição é de um preparo absurdo, porque é mesmo, né? Puxando sardinha. Não, com certeza. E assim, eu tenho muito orgulho de estar participando junto com a Virgínia, a nossa ícone da nutrição. Eu não me canso, obviamente, nunca de falar sobre isso, porque sim, outro dia eu estava me lembrando, na minha graduação eu li, eu estudei através de um dos livros que ela editou, né? Então, assim, é uma pessoa que há anos milita, não tem o menor, assim, egoísmo de passar o que ela sabe, passa o tempo todo. Então, é realmente um orgulho enorme participar sempre com vocês. A Ana, que eu tive o prazer de conhecer há alguns anos atrás, preparadíssima, de uma simplicidade absurda na hora de trocar o conhecimento, tirar dúvidas, enfim, uma pessoa ímpar. A Vanessa, que sou suspeita para falar, começou conosco. Lembro que você fez o curso de nutrição em cardio aqui, que nós tivemos por 8 anos, aceitou ser staff lá na Santa Casa, né, conduzindo os estagiários desse curso na parte prática. Depois participou de vários projetos com a gente, clínica antitabágica, palestras externas, Socerge, enfim, é uma pessoa que está bem perto da gente, é um orgulho. Está fazendo doutorado agora, né? Já passou pelo mestrado, enfim, todo mundo realmente muito preparado, sabe, Cláudio? E realmente é um privilégio e foi um prazer enorme essa manhã de troca com vocês, tá? Muito obrigada. Mas para a menina aí, a estudante, ou todos os outros estudantes que possam estar aqui, sendo a gente a decana aí, né? São 50 anos já de formação básica, eu gostaria de estar colocando para você que realmente a nossa profissão cria um entusiasmo muito grande, até mesmo entre os parceiros, né? Quando você está num grupo social, é muito comum que se trate do assunto, e outro dia aconteceu uma situação muito engraçada, e eu achei que devia estar colocando isso para quando eu estivesse com os colegas, que ele dizia assim, olha, todos os outros profissionais que aqui estão, eu prefiro que se limitem a outros assuntos. Já o nutricionista, eu prefiro que seja assunto mesmo de nutrição. Então, veja, é papo até, desde que a gente saiba também se conduzir com essa questão de menos radicalismo possível, porque senão aí a gente vai ser uma nutrichata mesmo, né? Mas porque é aquilo, como o doutor Vivaco, que saiu daqui ainda há pouco, falou, atrai, é um tema de sobrevivência, de subsistência. Mas seja bem-vinda e continue, vai dar tudo certo. Tá todo mundo preocupado com você.